Paz do Senhor, tios e tias aí da salinha dos primários, sejam bem-vindos a esse vídeo. Já aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo com os tios e as tias também da salinha dos primários. No vídeo de hoje eu venho trazendo várias dicas para você estar colocando aí em prática na tua sala com os teus alunos primários. E hoje nós estamos na quarta lição, que tem por título O Menino Rei. E como de costume, eu já venho trazendo aqui para você uma dica para você estar aí recepcionando, recebendo os teus alunos na salinha. Trouxe uma dica bem legal para você estar fazendo aí e bem criativa. E nessa recepção criativa, você vai precisar de uma caixa. Eu vou estar deixando aqui do ladinho a imagem de como você deve deixar essa caixa. Você pode fazer ela decorada ou você pode não fazer decorada. Aí é você quem decide. Então, se você quiser decorar com papel de presente ou alguma coisa mais criativa, você pode estar fazendo aí, tá bom? E dentro dessa caixa decorada ou não decorada, você vai estar colocando um espelho. Então, essa caixa ela vai depender muito do tamanho do espelho. Então, você vai colocar esse espelho, no caso, dentro da caixa. E aí você vai estar perguntando para os seus alunos: vocês sabem quem é o meu aluno preferido? E aí eles vão ficar: ah, ninguém sabe quem é o aluno preferido. Ou vão falar, né, os nomes lá. E aí você vai chamar um por um, tá? Para quando eles vierem, eles vão olhar o rosto deles dentro dessa caixa, porque você vai dizer que dentro dessa caixa vai estar o aluno preferido, o aluno que você mais ama. E aí eles vão ficar super curiosos para ir olhar. E aproveitando para lembrar que essa é uma dinâmica quebra-gelo. É uma dinâmica para você receber os alunos e ao mesmo tempo é uma dinâmica quebra-gelo. E lembrando a eles de não falarem nada. Não falarem o que eles viram ali dentro daquela caixa. Eles têm que ir lá, olhar e voltar super caladinhos. Ficar lembrando sempre para eles, porque senão eles entregam tudo. E agora eu quero estar lendo com você, querido professor, a palavra do mestre aqui da nossa lição. Josias honrou a oportunidade de fazer a diferença na vida do seu povo, conduzindo-os ao Senhor. Ele não teve um bom exemplo paterno, ficou órfão bem pequenino e logo precisou aprender a governar. Mas nada disso foi motivo para Josias se esquivar das suas responsabilidades ou abandonar os caminhos do Senhor. Por meio do exemplo de Josias, ensinaremos aos nossos primários que agradar a Deus e fazer o que é correto nem sempre é o caminho mais fácil, porém, é sempre o melhor caminho, pois traz bênçãos não apenas para quem assim o faz, como também para todos que estão ao seu redor. Mesmo que se sinta vulnerável, persevere no que é correto, confie no Deus que a chamou. Ele é fiel e garante a sua vitória. Por isso, querido professor, essas crianças precisam entender que, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, essas crianças precisam permanecer fiéis à palavra do Senhor, obedecendo e vivendo de acordo com a vontade do Senhor para a vida delas. O objetivo da nossa lição: que o aluno saiba que seguir as palavras de Deus desde criança traz coisas maravilhosas. E agora o nosso ponto central, o ponto central de toda a lição. Olha, escolha agradar a Deus desde criança e será muito sábio. Então, professores, se permitam ser usados pelo Espírito Santo para que vocês tenham discernimento na hora da explicação para essas crianças, que elas venham entender que a vida delas, de fato, mesmo por serem crianças, mas que a vida delas, mesmo sendo crianças, precisa ser realmente entregues ao Senhor e que elas estejam vivendo de acordo com a sua palavra, mesmo na infância, porque assim elas estão aproveitando o máximo a sua vida. E que no futuro elas vão ter um futuro brilhante na presença do Senhor. Viver a infância com Jesus é incrível. Viver a infância com Jesus é ter experiências logo cedo com o Senhor. E essas crianças precisam entender isso. Então, professores, logo após a dinâmica, você tira um período de oração com as crianças, porque essa é uma lição super profunda e que as crianças precisam entender com convicção de que a infância delas precisa ser o máximo, ao máximo,
aproveitada, mas não aproveitada de qualquer forma, mas aproveitada na presença do Senhor, aproveitada, elas alicerçadas na palavra do Senhor. E logo após você pode fazer um período de louvor com elas. Eu quero te indicar aqui um hino, tá? Que você pode estar fazendo gesto com elas na sala, ou você pode até mesmo simplesmente ensinar e louvar com elas. É o hino Josias e Joás buscaram a Deus, do Radicais Kids. É uma letra bem interessante esse hino, e você pode estar aí aplicando na tua sala com os teus alunos. O versículo em ação está lá em 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Então, professores, vocês estudem, se dediquem, não só no estudo, mas na oração, para que o Senhor possa te mostrar coisas, para que o Senhor possa abrir a tua visão espiritual, abrir a tua mente, e que você possa ser, através da palavra, instruído, para quando chegar na hora da aula com as crianças, você ser completamente usado e ousado pelo Espírito Santo. Então, passe a semana estudando, se dedicando, leia esses capítulos todos para você compreender a história, para você entender. Não é simplesmente só para, é só uma aulinha para as crianças. É algo rápido, é algo prático. Não, mas para a tua vida também. Esse momento que você estuda para dar aula para as tuas crianças é um momento de devocional, é um momento que você está tendo com Deus, é um momento que o Senhor pode te revelar coisas extraordinárias que você nem imagina que poderia ver ou que você poderia entender. Mas que o Espírito Santo pode sim falar, pode sim abrir os teus olhos e te mostrar coisas extraordinárias. Então não veja uma preparação da aula para as crianças como algo simples, como uma besteirinha, como algo bem, então, só isso. Não, não é isso. É a palavra de Deus. As crianças vão estudar a palavra de Deus, elas vão estudar a Bíblia. Elas não vão estudar um livrinho qualquer como na escola, tá? Elas vão estudar sobre o Senhor. Então, essas crianças, elas saem de casa, por mais que a gente não pense, não imagine isso, mas muitas dessas crianças saem de casa precisando ouvir algo da parte do Senhor. Ouvir um encorajamento, ouvir a voz do Senhor na vida delas. Elas também querem ouvir a renovação das promessas vindo do Senhor, o Senhor respondendo suas orações. Crianças também precisam ouvir Deus. Então, assim, nós, como professores, nós somos canais de Deus para a vida dessas crianças. Então, tire isso da sua cabeça de que isso é apenas uma mera aulinha para umas criancinhas. Não, não é isso. Se você tem isso na sua mente, você está super errado. Então, compreenda que esse é um momento muito importante. É como se fosse um pregador, tá? Quando a gente está em um congresso, quando a gente está em alguma festividade, a nossa expectativa tá a 1000, né? Não estou falando que a gente coloca completamente, é tudo sobre o pregador. Não. Mas eu estou falando, a gente fica na expectativa de que o pregador seja usado pelo Senhor para falar conosco, não é? Então, da mesma forma, somos nós. Nós precisamos estar dispostos a ser usados por Deus para a vida dessas crianças, porque elas também querem, elas também necessitam, sabe? Então não é simplesmente uma aula, é a palavra, é a Bíblia, é Deus, é sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo, é algo maior do que nós, tá? Então, que nós venhamos a entender isso. Então, que em casa você possa estar estudando lá em 2 Reis, capítulo 22 e 24, que você vai estar por dentro de toda a história do rei Josias, tá bom? Você vai estar por dentro também da reforma, né, que aconteceu. Enfim, e agora nós vamos para o Memória em Ação, que está lá em 2 Reis, capítulo 22, o versículo 2, que diz: Josias fez o que agrada a Deus e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Então, uma dica que eu quero te dar, você pode aí estar criando um ritmo, tá? Em forma de música, e você pode estar ensinando esse versículo para as crianças memorizarem, cantado e com gesto. E dessa forma eles podem decorar o versículo. Você pode criar um ritmo musical
Você pode criar um ritmo musical para esse versículo e ao mesmo tempo com gesto, e essas crianças vão conseguir aí estar decorando. E você já aproveita para explicar para as crianças essa parte do versículo da memorização que diz assim: e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. E você explica que a história de hoje vai falar sobre o rei Josias, esse menino que ele não se desviou para nenhum lado, ele permaneceu no seu propósito, ele permaneceu com um alvo, sabe? Então, ele não olhou para nenhum lado, ele não olhou e nem se desviou para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Ele queria viver na sua vida em obediência ao Senhor. E agora, nós vamos para o Explorando a Bíblia. E aí você já inicia falando com as crianças, dizendo que a Bíblia, ela nem sempre foi assim. Ela nem sempre foi esse livro. Ela nem sempre foi assim. E aí você vai levar fotos impressas do pergaminho, né? Que antigamente era em pergaminhos. Antigamente era em pergaminhos ou papiro, né? E aí você vai levar fotos impressas para mostrar para essas crianças como antigamente eram. Ou então você pode criar um pergaminho. Olha só, vou estar mostrando aqui para vocês. Você pode levar assim as fotos impressas, tá bom? Ou você pode estar criando um pergaminho. A lição, ela disponibiliza, tá? Um modelo do rolo de pergaminho, caso você queira fazer. Então tá aí no site, tá bom? Através da lição você pode também estar fazendo um modelo aí de pergaminho para as suas crianças verem. E aí você já começa a falar, vocês sabiam? Olha só, vocês sabiam que o rei Josias, ele pegou esse pergaminho, você mostra a imagem, o pergaminho já feito, não sei como você vai levar, mas você diz, olha só, crianças, o rei Josias, ele pegou e leu esse pergaminho para muitas pessoas, para crianças, para adultos, para jovens. Então aí você vai estar explicando para eles que o rei Josias, ele leu aquela palavra ali do Senhor, porque por mais que estivesse naquele modelo, ela era a palavra do Senhor. E ele leu porque eles precisavam ouvir. Então aí você entra na história com inspiração do Espírito Santo, seja usado pelo Espírito Santo e fale aquilo que o Espírito Santo ministrar dentro do teu coração. Então a lição disponibiliza para você aí as imagens, caso você queira estar usando com as crianças essas imagens da lição. Mas eu também vou deixar essas imagens aqui, eu não trouxe elas impressas, mas eu vou deixar elas aqui. E se vocês quiserem, eu vou deixar aí disponível para vocês. E aí você já começa e entra na história, começando a falar sobre o rei Josias. Né? Crianças, o rei Josias, ele era um menino que ele perdeu o seu pai, né? E ele simplesmente só tinha 8 aninhos. E aí? E aqui quem tem 8 anos, levanta a mão, que é para mim conhecer, que é para mim saber. E aí elas vão levantar a mão, e aí você vai falando, vocês acreditam que ele, com 8 anos, crianças, da idade de vocês, uma criança, um menino, vocês acreditam que ele teve que se tornar um rei? Olha só a responsabilidade que esse menino tinha. Ele, com 8 anos de idade, já tinha que cuidar de um reino, de uma nação. Antes dele, tinha o avô dele, que se chamava Manassés. Como era? Manassés. E também tinha o pai dele, que se chamava Amon. E esses reis, eles tinham sido muito maus. Eles adoravam a ídolos, a deuses pagãos e que não agradava ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, esse reino estava acabado. Ninguém mais adorava ao Senhor, ninguém mais oferecia sacrifícios a Deus, ao nosso Deus. Então, eles tinham acabado com tudo. E agora entrou um novo rei, que se chamava Josias. Esse menino que eu tô falando para vocês. Só que esse menino, ele era diferente, muito diferente. O Senhor, porque tudo que acontece é permissão do Senhor. O Senhor colocou esse menino. E ele iria fazer a diferença naquela geração. E aí, quando ele entrou no reinado, ele não quis ser igual ao pai dele. Não quis ser igual ao avô dele. Porque eles eram maus, mas ele, não foi mal. Olha só o que a Bíblia fala, crianças. Josias fez o que agradava a Deus, o Senhor.
ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, Josias, quando ele olhou para trás, eu acho que ele ficou pensando assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Como que eu vou ser? E ele decidiu ser igual a Davi. Isso mesmo, o rei Davi. Quem é que conhece a história de Davi? Todo mundo. E Davi foi um bom rei? Então ele olhou para trás, lembrou de Davi. Ele não quis olhar para o lado mal do seu pai nem do seu avô, aqueles reis que foram maus que só para aquela nação. Ele não olhou para eles e ele decidiu não se desviar nem para um lado nem para o outro. O alvo dele era o Senhor. O alvo dele era o nosso Deus. E aí o menino rei, ele aprendeu todas as leis, ele aprendeu a governar, ele escolheu as pessoas certas, né, para colocar em seus cargos, nas suas posições. E esse menino, ele fez coisas muito importantes para restaurar a fidelidade do seu povo com o Senhor. Porque o povo, eles estavam contra o Senhor, eles não adoravam mais o Senhor, eles viviam na perdição, eles viviam fazendo coisas erradas, adoravam a deuses que nem existiam, deuses pagãos mesmo, sabe? E dava sacrifícios para esses deuses e se esqueceram completamente do Senhor. Outra coisa, crianças, o templo do Senhor, o templo onde as pessoas iam adorar ao Senhor, onde as pessoas iam entregar os seus sacrifícios ao Senhor, estava destruído, estava abandonado. E aí o rei Josias mandou consertar o templo. Josias mandou chamar o escrivão Safã e mandou ele ir até o templo falar com o sacerdote Ilquias, né? E quando chegou lá, ele queria que Ilquias recolhesse todo o dinheiro que o povo estava doando para o templo, não é? Para pagar aquelas pessoas que estavam trabalhando lá no templo, que estavam reformando o templo, como pedreiros, pessoas que estavam ajudando lá, carpinteiros, né? Enfim, essas pessoas precisavam receber dinheiro, precisavam comprar os materiais para estar ajeitando, para estar arrumando o templo. Então, ele mandou isso para o sacerdote Ilquias fazer. E aí, ele fez isso. E olha só, quando Safã foi falar com Ilquias, aconteceu uma coisa muito extraordinária, uma surpresa muito grande. E a surpresa foi, no meio da reforma, eles encontraram um livro, ou seja, o livro da lei, um livro que nunca mais eles haviam visto e nunca mais haviam lido aquele livro. E aí foi encontrado aquele pergaminho estava perdido há muito tempo e ninguém nunca mais havia lido. Então eles nem lembravam mais. Eles nem lembravam mais das leis, eles não lembravam mais de nada. Estava tudo ao léu. Eles só viviam adorando a esses deuses, né? Mas agora o livro foi achado e as pessoas podiam agora ter acesso, poderiam ler a palavra do Senhor, que era o que eles estavam realmente precisando, aquelas pessoas. Crianças, aquelas pessoas estavam precisando voltar para o Senhor, voltar a conhecer o Senhor, porque eles estavam errados, eles estavam pecando demais, estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E agora eles tinham a chance de conhecer novamente o nosso Senhor, o Deus verdadeiro. Eles tinham a chance novamente de ouvir a voz do Senhor através da palavra dele. E aí Safã foi para o palácio de volta e falou para o rei Josias o que tinha acontecido. E aí, sabe o que aconteceu? Ele leu em voz alta para o rei Josias. Quando o rei Josias ouviu aquelas palavras, o rei Josias se arrependeu e ele reconheceu o seu pecado, reconheceu todos os erros, reconheceu que aquele povo estava errado e que o Senhor estava irado com aquele povo. E aí o rei Josias deu a ordem para os sacerdotes irem consultar a Deus. E aí eles foram até a profetisa Ruda. E Deus disse tudo o que ia acontecer com Judá, que o povo ia ser destruído. E agora, crianças? E Josias, que queria muito, muito de todo o coração agradar ao Senhor,
ele resolveu reunir todo o povo, idosos, crianças, adultos, homens, mulheres, todo mundo, e leu diante deles o livro da lei, o pergaminho, que não era assim como é hoje, era o pergaminho, como a gente já viu, mas ele leu para aquelas pessoas a palavra do Senhor, porque eles estavam precisando. Eles precisavam voltar ao primeiro amor, voltar a como era antes. Eles precisavam reconhecer, eles precisavam se humilhar diante do Senhor. E ali Josias fez uma aliança com Deus, pela qual ele obedeceria e guardaria todos os seus mandamentos. E olha só, o povo também prometeu cumprir. O povo também prometeu guardar as palavras do Senhor, cumprir os seus mandamentos. Então, depois disso, o rei Josias mandou destruir todos aqueles templos pagãos, aquelas imagens, pois agora eles deveriam somente adorar ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, ao único que era e que é merecedor de adoração, Deus Criador dos céus e da terra. E a vitória sempre é do povo de Deus. E olha só, o rei Josias, desde criança, decidiu no seu coraçãozinho que ele seria obediente ao Senhor, que ele não se desviaria para nenhum lado, só obedeceria ao Senhor, só iria viver para o Senhor, e por isso a sua vida foi abençoada. E a Bíblia fala que nunca houve um rei como o rei Josias, nem antes dele e nem depois dele. 2 Reis 23, capítulo 25. Olha só o que diz: não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Josias, ele decidiu no seu coração, desde criança, desde pequeno, assim como vocês: eu não quero viver para nenhum Deus, nenhum outro Deus, que não seja o meu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da minha vida, o Deus que me criou, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o mar. Eu quero me dedicar a esse Deus com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha força. Eu me dedicarei a esse Deus. O mundo vivam para o Senhor verdadeiramente, com todo o seu coração, mente e força. Nunca esqueçam do Senhor. Ele criou você, Ele te deu a vida, Ele te deu um sopro de vida. Viver de acordo com a sua palavra, guardar ela dentro do nosso coração. Então é isso, professores, que vocês sejam instruídos. E se nesse momento, depois da aula, você tiver vontade de orar por essas crianças, ore, faça um círculo com elas, seja cheio, professor, do Espírito Santo, ponha a mão sobre a cabeça dessas crianças e ore para que o Senhor dê sabedoria, ore para que elas não tenham desejo, não tenham a vontade de se desviar dos caminhos do Senhor, mas que elas venham permanecer firmes, fortes, se dedicando completamente à palavra. Então é isso, professores, sejam ousados e usados pelo Espírito Santo. E olha só, eu trouxe uma dica para você de atividade. Claro que aí na lição tem as atividades que você pode estar fazendo com as suas crianças, não é? Que é uma atividade incrível também. Mas eu também trouxe essa dica para você. Olha só. Eita. Atividade sobre o rei Josias, né? Corte, dobre e escreva o que aprendeu sobre o rei Josias. Nessa atividade aqui, ó, você vai recortar com as crianças, vai recortar dos lados, vai fazer uma dobrinha, vou mostrar aqui para vocês. As crianças podem estar colorindo e aí elas vão dobrar e vai ficar tipo um caderninho, né? E dentro elas podem escrever aquilo que elas entenderam sobre o rei Josias. Como o rei Josias era, você pode colocar aí. O que te chamou a atenção no rei Josias? O que você entendeu sobre o rei Josias? O que ele fazia para agradar ao Senhor? Então você pode aí estar falando, explicando assim para as crianças, para que elas venham colocar dentro aqui desse espaço do lado do desenho, tá bom? Cortei já os lados, mas aí você também vai ter que cortar aqui nessa partezinha e nessa outra. Ó, e aí foi cortado. Vamos dobrar aqui. Olha só. Ficou assim, Josias, eles vão colorir, né?
E aí, quando abrir, eles vão escrever. Vou deixar aí disponível essa atividade aqui nas descrições, caso você queira. Muito obrigada por terem ficado até aqui o final desse vídeo. Espero muito ter ajudado vocês e até mais!